Estamos aqui hoje dando início ao programa Em Formação. Eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia São Benedito do Alto da Ponte, sou catequista e coordenador da campanha da Fraternidade da Paróquia São Benedito do Alto da Ponte. A intenção desse programa Em Formação, ela vem de uma necessidade em que nós vimos na comunidade e na sociedade, das pessoas terem não uma formação, tipo uma informação de um jornal, uma informação que venha. Essa informação, ela tem o propósito de colocar as ideias e fazer com que as pessoas sintam a necessidade de pesquisar, analisar e tirar as suas próprias conclusões. Vamos falar sobre o comunismo, na ideia do que é um comunismo. Dentro da Igreja Católica, Apostólica, Romana, ou dentro de qualquer religião cristã que tenha uma Bíblia cristã e que possa ser debatida e possa ser conversada, nós vamos ver que a palavra comunismo, ela não está dentro da Bíblia, ela não faz parte, mas ela está contextualizada, ela aparece, dá uma ideia do que seja o comunismo. Se nós formos prestar atenção, por exemplo, no livro do Êxodo, né, do Gênesis, né, quando nós falamos do paraíso, qual é a ideia que nós temos de paraíso? Qual é o paraíso que nos é apresentado no livro do Gênesis? No livro do Gênesis nos apresenta um paraíso onde as coisas, tudo funciona. Adão e Eva moravam no paraíso e tudo lhe era colocado à disposição, tinha tudo à disposição deles. E eles não precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada. Tudo estava na mão dele, tudo era providenciado, era da providência divina. Deus provia todas as necessidades deles, eles não precisavam nada daquilo. Aí houve toda aquela história do pecado, tal, eles caíram e saíram dessas benécias de Deus no livro do Gênesis, né? Mas nós vamos continuar nessa narrativa do livro do Gênesis, nós vamos passar pelo livro do Êxodo, né? O livro do Êxodo, ele vem nos falar também sobre essa narrativa, sobre essa situação em que o povo sai do Egito, se tornou escravo no Egito e é libertado para a terra prometida, onde jorra leite e mel. O que é essa terra prometida? Por que eles viveram nessa questão toda? Qual é a perseguição? Por que esse povo era perseguido? E se nós formos analisar mais para frente, nós temos o livro do Deuteronômio, né? O livro do Deuteronômio é um livro em que mostra todas essas diferenças que nós vemos da sociedade, em que o menos favorecido, aquelas pessoas mais necessitadas, os camponeses, as viúvas, os órfãos, o imigrante, o estrangeiro, todas essas pessoas que não faziam parte dessa sociedade, que não produziam, que não iam, eram excluídos. E esse povo todo era o povo que lutava para entrar na sociedade, fazer parte, porque a sociedade era bem típica. Você tinha lá o rei, que era o chefe, que mandava em tudo, você tinha os sacerdotes, né? E o exército, e sim, você tinha várias camadas da sociedade, e que quem fazia parte da sociedade eram as pessoas que produziam. Então, se você produz, você faz parte da sociedade. Se você não produz, você não faz parte da sociedade. Você está excluído, você está fora, né? Assim como eu falei, as viúvas, os camponeses, os imigrantes, os estrangeiros, né? As próprias prostitutas, os escravos, todas essas pessoas eram excluídas da sociedade, elas não faziam parte da sociedade. Se você for pegar, por exemplo, o exército, né? Você tem lá um soldado no exército que vai pelas guerras, conquista, luta, batalha, tudo lá. Aí ele é ferido, ele volta para casa sem uma perna, sem um braço, ou com uma mão machucada, não pode mais guerrear, ele não produz, ele cai no esquecimento, não interessa se ele lutou tantas batalhas, venceu tantas guerras, a partir do momento que ele não consegue mais lutar, ele é excluído, ele é colocado de lado, ele não participa mais da sociedade. O comunismo, ele vem nesse sentido, que junta todas essas pessoas que estão excluídas e querem voltar a fazer parte da sociedade, eles querem ser introduzidos. O livro do Deuteronômio, como eu falei, ele traz essa situação, ele traz esse povo todo excluído, que luta para voltar, luta para poder conquistar o espaço, né, na sociedade, porque o direito que ele tem é os menos favorecidos que lutam
para voltar numa sociedade igualitária, onde todos têm os mesmos direitos, onde todos têm as mesmas necessidades e precisam viver em harmonia. A solidariedade, a fraternidade de todos tem que estar presente. Isso é um dos princípios do comunismo. O comunismo em si leva à igualdade. Todos têm direitos iguais, todos têm direitos de pertencerem à mesma situação. Não existe pobre, não existe rico. Existe toda uma sociedade. Se nós formos ver mais para frente ainda, nós vamos ver o Atos dos Apóstolos. O Atos dos Apóstolos, ele tem mais característica, mais visível essa situação, onde os apóstolos, depois de Cristo, que Cristo veio e pregava essa ideia, pregava essa igualdade. Tanto é que o Cristo, Jesus, veio para esse povo excluído, para esse povo miserável que não participa da sociedade, resgatando esse povo para dentro da sociedade, levando esse povo para junto daquilo que eles precisam, suprindo as necessidades deles, né? E no Atos dos Apóstolos isso é evidente, quando eles partilham tudo e dividem tudo conforme a necessidade de cada um. Vendiam-se todas as propriedades, vendiam as suas terras, vendiam tudo, colocavam nas mãos dos apóstolos e os apóstolos dividiam conforme a necessidade de cada um. Isso está na Bíblia, isso faz parte do contexto, é uma visão mais clara que se tem de um comunismo. Não a palavra comunismo como nós vemos hoje, mas a comunidade vivendo em comum, tudo tendo igualdade, tendo tudo para aquelas pessoas, né? Então, essa parte que nós vamos, fiz esse pequeno relato agora aqui, da história do contexto comunista da Bíblia, desde lá do Gênesis até o Atos dos Apóstolos, né? Quando nós vemos toda essa situação, fica claro, evidente, se nós formos pesquisar, formos analisar, nós vamos achar mais textos bíblicos com esse contexto, com essa ideia de que os necessitados precisam fazer parte da sociedade. Daí vem a questão, por que esse comunismo de Jesus, vamos colocar assim, não deu certo? Por que lá atrás os Atos dos Apóstolos pararam com essa ideia de recolher tudo em si e dividir para todos, né? Por quê? Aí entra uma questão humana, questão do ser humano. No Atos dos Apóstolos, Neemias, se não me engano, e a mulher dele venderam umas casas, venderam a propriedade e combinaram entre eles e não dar todo o dinheiro para os apóstolos, deram só metade. Resultado, é lógico que descobriram, Deus ficou sabendo dentro do contexto bíblico e ele e a mulher Safira morreram por conta de mentirem para Deus, mentirem para os apóstolos, né? Ou seja, por que não deu certo? Por que depois disso aqui foi descambando? Primeiro que a sociedade cresceu demais, aumentou demais o número de pessoas que participavam, começou a crescer demais, começou a dar muito problema e saiu do controle deles. Por quê? Porque quanto maior as pessoas, o ser humano ele é mais ganancioso, cada um quer passar a perna, as pessoas não confiam no outro, é a desconfiança, é o ser humano que vai distorcendo essa situação, ou seja, a falta de fé, ou o outro que queria participar dos benesses dos apóstolos por causa dos dons dos apóstolos, que curavam, eu também quero isso, eu quero ganhar dinheiro com isso. Então percebe-se que o ser humano, o homem, é que acabou fazendo com que essa situação não perdurasse. E hoje nós temos a comunidade, o Atos dos Apóstolos, muito vivo no meio de nós hoje, que quando nós vemos a solidariedade, quando acontece algum problema, todos nós somos solidários, todos nós participamos, mas nós não comprometemos em ajudar realmente aquelas pessoas para que tudo seja comum. A minha casa seja comum a outras. Eu não tenho, por exemplo, nada propriedade minha só. A minha propriedade é aquilo que me garante que faça com que eu sobreviva. Isso não quer dizer que eu vou dividir minha casa com os outros, que eu vou dividir minha coisa. Não, eu não posso ter além daquilo que eu preciso, além daquilo que é necessário para que eu possa viver, que eu possa ter dignidade dentro da minha vida. O que nós vemos são pessoas que têm uma quantidade enorme de terras, não produzem, e tanta gente sem casa, sem teto, né? sem terra. Pessoas que têm imensas quantidades de casa e outras pessoas sem onde morar, né? Então, essa desigualdade que nós vemos no mundo de hoje.
Então, esse é o comunismo de Jesus, que Jesus pregou esse comunismo, a igualdade entre nós, fazendo com que nós possamos vivermos em harmonia, em fraternidade, que é a missão nossa na Terra, que é isso que Jesus disse que quer que nós sejamos.